leremos no texto indicado, Gênesis capítulo 15, até o verso 6. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Oremos. Damos-te graça, ó Deus, pela tua palavra, que tu revelaste a nós, que temos em nossa própria língua, podemos lê-la, conhecê-la, meditar nela. E nesta hora, Deus, que nós já cantamos, que enquanto lemos a tua palavra, que tu venhas nos alimentar, tu venhas nos iluminar, abrir o nosso entendimento, a nossa alma, o nosso coração, para que sejamos instruídos, orientados, ensinados, confrontados e santificados pela tua palavra. Que a tua boa mão esteja sobre nós nesta hora e através de nós, para que a exposição da tua palavra seja para a tua glória e para o crescimento do teu povo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero iniciar a minha palavra bíblica nesta noite lembrando um fato que podemos concluir, que a nossa sociedade atual é uma sociedade fechada, trancada em si mesma. Parece que as pessoas estão ensimesmadas, fechadas, e não querem que ninguém penetre no seu mundo, no seu universo. E essa síndrome da sociedade pode invadir também a igreja, o cristão, de ficarmos fechados, enclausurados em nós mesmos e até para ouvirmos a voz de Deus. O texto que nós lemos está num contexto. Qual é o contexto desse texto? O contexto mais remoto é a chamada de Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Deus o chamou e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou fazer da sua vida uma bênção tremenda. Vou abençoar a sua vida, ser tu uma bênção, vou abençoar todas as famílias da terra através da sua vida. E aí passaram uns anos. De lá até aqui no texto que lemos, cerca de 10 anos se passaram. Qual que é o contexto mais próximo? Capítulo 14. Capítulo 14, Abraão virou um valente guerreiro. Seu sobrinho tinha sido cativo, prisioneiro, diz o texto aí, né? Ló estava cativo e Abraão foi lá e libertou. Quero ver se esse pessoal pode mais do que eu. Lutou lá e libertou seu sobrinho. Depois que libertou seu sobrinho, ele se encontra com Melquisedeque, o rei de Salém, sacerdote do Altíssimo. E ele é abençoado por aquele sacerdote. Isso na narrativa bíblica. E agora então chegou o capítulo 15, que começa assim:
Depois do que? Desses acontecimentos. Veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão. Então Deus aparece para Abrão numa visão. O que era muito comum na época. Hoje não precisa mais de visão. Hoje você tem a visão de Deus, está aqui, ó. Você tem a sua visão para ler, e aqui está toda a visão de Deus para você conhecer. Mas naquela época não tinha ainda a palavra de Deus. Então, uma das formas de Deus se comunicar era uma visão. E geralmente era à noite. E nesse caso, então, Deus agora aparece numa visão para Abrão. E nesse momento, ele diz para Abrão uma frase: não temas. Diz o texto aí, né? Apareceu, não temas. O texto não revela o motivo dessa expressão de Deus. Mas podemos pensar, bom, Abrão tinha enfrentado inimigos para libertar o seu sobrinho. E agora, quem sabe, Abrão estava pensando na sua tenda lá. Eles vão vir dar o troco. Eu fui lá, eu guerrei, libertei o meu sobrinho. Eles vão vir aqui agora. E poderão até me matar. Eu guerrei contra eles. Libertei meu sobrinho. Possivelmente, Abrão estava pensando nessa realidade que poderia acontecer. Mas Deus que chamou Abrão disse: Abrão, não temas. Não temas. E continua dizendo: Abrão, eu sou teu escudo. Está preocupado com os inimigos? Eu sou a tua proteção, a tua segurança, o teu amparo. Não é bom ouvir isso de Deus a cada dia? Eu não preciso de uma visão, mas eu leio a Bíblia diz que Deus é meu amparo. Deus é minha segurança. Deus é meu escudo. Diante das turbulências da vida, Deus está comigo. Não temas, não temas. É só lembrar o profeta Isaías, né? 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço com a minha mão poderosa, com o meu braço poderoso. É esse Deus que apareceu em visão para Abraão, que é o meu Deus, o seu Deus. Que nessa noite está dizendo: não temas. Você está com medo? Qual é o seu medo? Qual é a sua angústia? Qual é a sua perplexidade? Trabalho, família, problemas, crise financeira? Não temas. Eu sou o teu escudo. E não só isso. E teu galardão será sobremodo grande. A tua recompensa é grande. A nossa recompensa é grande. A nossa herança é grande. Porque somos filhos do Pai Celeste. Bom, depois que Deus fala isso para Abrão, nessa visão que Deus aparece ele lá na tenda, vocês viram como que Abrão reagiu? Qual foi a reação de Abrão? Respondeu Abrão. Deus está encorajando esse homem. Está dizendo para ele continuar a jornada. Não ficar com medo. Deus está protegendo a sua vida, abençoando a sua vida. Deus é a sua recompensa maior. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não concedesse descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. O que Abrão faz aqui? Esbravejou. Se Deus, eu não tenho que ter medo, tu és o meu escudo, a minha recompensa é grande, mas e daí? Tu prometeste para mim um filho, uma descendência, já se passaram 10 anos, e daí, meu Deus? Abraão não estava só na caverna, na tenda geográfica.
Estava na tenda também, quem sabe, do seu mundo pessoal. Seus questionamentos, das suas incertezas, das suas inseguranças. Não tinha filho ainda, Deus tinha prometido. Quantas vezes nós também estamos vivendo uma realidade assim? Deus está dizendo para você, não temas. Eu sou o seu escudo. E nós nos fechamos em nós mesmos. O nosso universo, a nossa capacidade humana, a nossa mente ilimitada, nos nossos recursos pessoais. Dizemos, Deus, como é que eu não vou ter medo? E continua ainda esse momento de Abraão estar esbravejando, né? Contestando o próprio Deus. Veja o que ele diz aí. Ele vai dizer, verso 3, disse mais Abraão, a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele está pensando que lá o herdeiro dele não vai ser o filho que Deus prometeu. E aí vem a resposta então para esse homem de Deus. Olha a resposta de Deus. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, não, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Abraão, eu prometi, eu vou cumprir. O que eu prometo, eu cumpro, Abraão. Se eu prometi um herdeiro seu, mesmo com a sua esposa estéril, eu vou cumprir minha promessa. Quantas vezes, diante das lutas da vida, eu me esqueço que Deus é fiel, que Deus cumpre as suas promessas. Todas elas, todas as promessas de Deus são cumpridas, porque Deus não é homem para mentir. Quem sabe, na minha correria do dia a dia, eu estou me esquecendo da promessa que Jesus vai voltar. Eu me envolvo tanto com as minhas coisas que eu me esqueço que Deus disse, olha, meu filho vai voltar. Pode se envolver, mas não se esqueça. Eu prometi. E eu vou cumprir. E aí eu caminho para o verso 5, que é o foco da minha mensagem principal desta noite. O que Deus fez com esse homem, faz comigo e com você? Quando Deus nos leva para fora, o que acontece? Deus podia ter falado com Abraão lá mesmo, dentro da tenda que ele estava, onde ele recebeu a visão, onde ele questionou Deus, esbravejou contra Deus. Não estava mais confiando que Deus cumpriria a sua promessa, dele ter um filho, um descendente. E aí no verso 5, Deus toma uma atitude, um gesto. Como foi uma visão, então Deus pegou Abraão, então conduziu até fora e disse. É impressionante essa atitude de Deus. E pegar Abraão que estava lá na tenda, vamos sair da tenda. Deus faz isso comigo e com você. Quando estamos enclausurados em nosso mundo, em nosso universo, em nossos questionamentos, tristezas, angústias, problemas, Deus me pega pela mão, Paulo Gerson. Vamos sair desse universo aí. Há outra dimensão para você olhar. Aqui foi uma dimensão geográfica, local, emocional e espiritual. Deus leva Abraão para fora da tenda, que ele estava lá, reclamando, esbravejando. Deus, onde está o herdeiro que tu prometeste? E aí eu queria então pensar um pouco nesse momento aí, nessa situação que envolveu Abraão. Quando Deus nos leva para fora, o que acontece? Primeira coisa que aconteceu no texto aí, veja aí. O que Deus disse para Abraão? Olha para os céus. Impressionante essa palavra de Deus a Abraão. Abraão olha para os céus.
Pare de olhar para você mesmo. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para a sua limitação. O seu problema é maior do que você? O Deus que você crê é maior do que o seu problema. Abraão, olhe para os céus, Abraão. Olhe para cima, Abraão. Não fique olhando para o chão, se rastejando. Não fique aqui na sua tenda, se lamuriando. Não, Abraão, vamos sair daqui. Deus pega você e a mim muitas vezes. Estamos fechados, bloqueados, enclausurados, ensimesmados. Diz, olha, vamos para fora. Olhe para os céus, Abraão. Não olhe para você mesmo. E quando eu pensei nessa mensagem, eu lembrei. Estevão olhou para os céus e viu Jesus. Estava lá morrendo, martirizado Estevão. Olhou para os céus e viu quem? Viu Jesus. O salmista no Salmo 121 disse, eleva os olhos para os montes, e onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem de mim mesmo, da autoajuda, da minha competência pessoal, do meu conhecimento. O salmista declarou, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhe para cima, meu irmão. Olhe para fora de você mesmo. Olha para o Deus que você crê e conhece. João, apóstolo, olhou para os céus, diz lá em Apocalipse, e viu uma porta aberta. Uma porta escancarada. Olhe para as portas dos céus, meu irmão. Olhe para cima. Levante a cabeça, ainda há esperança. Esta hora de desânimo, de ausência de fé, como o caso de Abraão, hora de crise, é preciso levantar a cabeça. Vamos olhar para os céus. Olhar para o trono de Deus. Para o Deus que é soberano. O Deus que tudo realiza em favor do seu povo. E pensando nessa ideia, olhar para os céus, eu pensei, não precisamos ler, mas eu dei uma olhada no texto lá de Mateus 24, quando Jesus fala da volta dele gloriosa. Olhe para cima, Jesus voltará em grande glória, trombetas soarão, e ele virá sobre as nuvens para buscar o seu povo. É uma hora de dizer, aleluia, glória a Deus, ele voltará. Ele prometeu. Creiamos na sua promessa e vivamos não enclausurados, desanimados, vencidos, mas sejamos encorajados a cada dia a olhar para o céu. O cristão tem os pés na terra, mas a cabeça está nos céus. Eu caminho na lama desse mundo, com os pés muitas vezes sujos pelo pecado, mas a minha cabeça está nos céus, de onde eu aguardo o Senhor que voltará para nos levar. Deus pegou Abraão e disse, Abraão, vamos sair da tenda, olhe para os céus. Mas há uma segunda coisa que o texto me ensina. Deus colocou Abraão lá para fora da tenda e disse, olha para os céus, Abraão, e conta as estrelas. A segunda coisa que Deus disse para Abraão, para contar as estrelas. É possível contar as estrelas? Dizem os estudiosos que lá no Oriente, onde Abraão morava, não sei se alguém esteve lá, depois confirma para mim isso. É possível numa noite olhar para o céu e há cerca de 8.000 a 10.000 estrelas, pelo menos. Será que Abraão ia ter tempo de contar 8.000 a 10.000 estrelas?
Mas o fato é que Flávio Joséfo, historiador, escreveu a história dos Hebreus, ele diz que Abraão era entendido em matemática e entendido em astronomia. Ele deve ter pesquisado a vida de Abraão, porque foi um grande historiador, Flávio Joséfo, né? E daí Deus mandou que ele contasse as estrelas, porque ele era matemático, conhecia de astronomia. Mas quando lemos a Bíblia, Deus falando a Abraão, diz que a descendência dele seria como as estrelas dos céus e como areia. E aí então podemos dizer então aí, se você abrir comigo em Gênesis 22, 17, capítulo 22 de Gênesis, só um pouco para frente aí. Veja aí. Gênesis 22, 17. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. E aí há uma conclusão mesmo hoje aí dos pesquisadores, que a quantidade de estrelas no universo deve ser igual aos grãos de areia que existe. São muitas. O fato de Deus falando para Abraão, Abraão, conta as estrelas. Você pode contar? Contar as estrelas, contar grãos de areia. Mas qual que é o fato aqui? Deus quer que nós contemos e saibamos que Ele é todo poderoso. Ele criou as estrelas, criou os mares, toda a areia dos mares, não é isso? Mas eu fico pensando uma coisa, nós ficamos contando problemas, derrotas, contamos fofocas muitas vezes, né? Mas esquecemos de contar as bênçãos de Deus, de contar o poder de Deus, de saber que esse Deus que disse para Abraão, conta Abraão, você está pensando que eu sou um Deus limitado? Você pode contar a minha criação? Deus está dizendo para Abraão, Abraão, eu não deixei de ser Deus. Eu não abandonei você. Eu não bati em retirada. Porque já passaram 10 anos e não nasceu ainda o prometido. Eu continuo, Abraão. Eu continuo. Reconhecer que Deus é Deus. E não ficarmos ensimesmados. Há pessoas que você se encontra com elas e só contam problemas, só angústias. Há problema que só conta os crimes que houve na televisão. Há pessoas que são alimentadas só com relatos sombrios. Meu irmão, pare de contar relatos sombrios. Se alimente do ser de Deus, da palavra de Deus. Conte as maravilhas de Deus. Conte as estrelas de Deus. As bênçãos de Deus. O hino diz, conta as bênçãos, quantas são? Abraão, olha para o céu. Abraão, conta. Conta. Reconheça quem eu sou. O que eu faço? Como que eu ajo? Caminhando mais no texto, você vai encontrar a terceira coisa que Deus disse para Abraão. Olha para os céus, conta as estrelas. Se é que eu podes. É possível, Abraão? Você vai passar a vida inteira contando. Eu sou grande, magnífico. E lhe disse, será assim a tua posteridade. A terceira coisa que Deus disse para Abraão, a tua posteridade será como as estrelas. Será grande, numerosa. É a promessa que Deus fez ao seu servo. Deus também tem promessa para mim e para você. Na família, no trabalho, na vida pessoal. As promessas de Deus continuam sobre nós. E o que Deus
prometeu para Abraão, ele cumpriu. O que Deus nos promete envolve o passado, o presente e o futuro. E não é muito difícil pegar o último ponto da minha mensagem, essa palavra que Deus disse para Abraão: Abraão, será assim a tua posteridade. Abraão estava na tenda lá desanimado, ainda disse para Deus: o Senhor está brincando comigo. Tu prometeste um herdeiro, agora eu vou ter um herdeiro aí, do Eliezer Damasceno. Tu não és poderoso para me dar um herdeiro, não? Abraão, eu sou muito mais poderoso do que isso. Eu sou o criador do universo. Mas não só isso, eu tenho um plano para o universo. E através desse homem, pecador como eu e você, Deus tinha o maior plano para a humanidade. O plano gigantesco para a humanidade. Através desse homem que saiu de Ur dos Caldeus, idólatra, com 75 anos, chegando aos 100 anos, Deus lhe concede Isaac. Através desse homem pecador, Deus tinha a maior bênção para a humanidade. A bênção que chegou para mim e para você. Se você está sentado aqui adorando a Deus hoje, é porque o Deus que chamou Abraão e chamou você para ser salvo, que cumpre todas as suas promessas, esse Deus que é fiel conosco a cada momento, e vai ser até a sua morte, para você estar com Cristo para sempre. Esse Deus, através desse homem, enviou o Messias prometido para ser o Salvador dos eleitos. O ponto culminante desse homem não é ele, não é o seu plano, não é o seu filho Isaac. O plano culminante desse homem é o Filho de Deus encarnado para salvar pecadores como eu e você. Se quiser abrir comigo lá em Gálatas, o apóstolo Paulo interpreta claramente isto. Carta aos Gálatas, para mim, é o ponto culminante da vida desse homem. Quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, comprova que Deus cumpriu a sua promessa, que nasceria alguém através de Abraão, fez o milagre da sua esposa que era estéril. Veja aí, capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3 de Gálatas. O verso 16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Cristo, a palavra Cristo significa Messias, ungido de Deus. Paulo faz questão de pontuar aqui, ele não colocou Jesus Cristo, colocou que é Cristo, o Messias prometido, enviado para salvar. Se você for um pouco mais à frente, nesse mesmo capítulo, o verso 29 diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Segundo a promessa. Deus quer tirar você e a mim hoje da tenda. Venha para fora. Saia do seu mundo de pessimismo, de derrota, de incertezas. Venha para fora. Olhe para os céus. Olhe para o trono de Deus. Aquilo que Isaías viu, Deus sentado no alto e sublime trono. Ele governa o mundo, a história, a humanidade, a igreja.
Do trono de Deus emanam todas as bênçãos. Ele nunca perde o controle de nada. Ele é soberano. Procure diariamente contar as bênçãos. Não fiquem contando os crimes que o Datena apresenta na televisão. E de outros. Não fiquem se alimentando daquilo que é só coisa que não traz paz ao coração. Entra aí nas redes sociais para se alimentar com coisa boa. Se não tem coisa boa, vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai meditar na Bíblia. Porque aqui está a visão de Deus para você. Olha para os céus. Procure contar cada dia as bênçãos de Deus. Crer nas suas promessas. E creia que o seu futuro está nas mãos de Deus, como estava o de Abraão. Sua posteridade, o seu descendente, o Messias prometido. Não importa se você tem mais passado do que futuro. Pouco importa. Independe de quanto eu já vivi, enquanto ainda vou viver. Uma coisa é certa, o Senhor está no comando da minha vida. E suas promessas se cumprirão na minha vida a cada momento.